Hoje a gente vai fazer o último exercício de navegação que o professor passou, que compreende uma navegação de um jato, de uma empresa de táxi aéreo, que planejou um voo entre os aeroportos Salgado Filho, Afonso Pena, Curitiba, tendo como alternativa o aeroporto de Congonhas, né? Primeiramente a gente tem que localizar esses aeroportos na carta, né? Então aqui, ó, o aeroporto de Salgado Filho, Porto Alegre, né, tá indicado na carta aqui, dentro dessa caixinha aqui, ó, né, tem as frequências, né, do VOR e do NDB, é o aeroporto de Porto Alegre. Essa linha mostra onde está o aeroporto, né? Sabemos onde está Porto Alegre, né? Agora, temos aqui o aeroporto de Curitiba, né, que aqui está dizendo, né, a frequência do VOR e NDB, né, está aqui. O sinal aqui eu acho que vai ficar muito pequeno para vocês para saber que onde é o aeroporto, né? Porém, geralmente onde está o VOR, o NDB, né? Você busca olhar assim para dentro da carta e você vai ver o aeroporto localizado bem próximo ao VOR, NDB. Tá bem aqui, ó. Nesse caso está bem no centro mesmo, né? Os auxílios estão todos no aeroporto, né? Congonhas, né? São Paulo. Congonhas está aqui. Né? Tem o VOR de Congonhas, né? Se você olhar aí na sua carta, né, você vai ver a sinalização do aeroporto de Congonhas, né? A sinalização do aeródromo é uma bolinha, né? Como aqui o de Marte dá para ver melhor, tá vendo? Tem uma bolinha, né? E tá toda tracejada em volta. No caso de Marte tem um V no meio, né? Porque esse aeródromo é visual. Porém Congonhas não, né? Então não é um aeródromo visual, ele opera instrumentos também. Então tá aqui. Então primeiramente o que a gente fez? A gente traçou, né? Que a navegação diz que a gente vai percorrer pela aerovia Upper Whisky 20, né? Então aqui o nome da aerovia, Upper Whisky 20, né? Então a gente vai fazer o voo de Porto Alegre para Curitiba. Depois a alternativa é Congonhas, né? Então, primeiramente a gente traça isso na carta. Traçou a nossa navegação na carta, a gente vai para o perfil. Então, este aqui é o perfil de subida, né? O perfil do nosso voo, no caso, né? Aqui é o aeroporto de Porto Alegre, onde vamos decolar. Vamos subir para o nível 290, né? Vamos manter esse nível até Curitiba. Após Curitiba, vamos descer para o nível 210, tá? Não tem o pouso por enquanto, né? Depois eu explico para vocês no decorrer do exercício por que não vamos fazer a perna do pouso. Então, para iniciar os cálculos aqui, a gente tem que achar a altitude média de subida. Para achar a altitude média de subida, vamos ver aqui na carta, né? Temos um METAR. E no METAR diz a temperatura 20 graus. Aqui 20/18, né? Que é a temperatura barra a temperatura do ponto de orvalho, né? E o nível. Qual que é o nível de Porto Alegre? O nível de Porto Alegre está aqui, MSL. MSL é 0 pés, é o nível do mar. Então, temos aqui em Porto Alegre 20 graus e 0 pés, que é o nível do mar. Agora temos que achar a altitude média de subida. A altitude média de subida é igual ao nível que desejamos, 29.000 pés, mais a altitude que decolamos, né? Que é 0 pés. A gente pega isso e divide por 2. A altitude média de subida vai dar 14.500 pés. Altitude média de subida 14.500 pés. Agora temos que achar a temperatura nesse nível. Como a gente perde 2 graus a cada 1.000 pés, a gente tem 14.500. Aqui a gente multiplica por 2, a gente vai ver que a gente perdeu 29 graus. Se a gente perdeu 29 graus, estava 20 graus aqui, então a temperatura aqui vai ser de menos 9 graus Celsius. Temos a VI, indicada na carta,
que é a VI média de subida. Tá aqui nesse primeiro trecho aqui tem a VI média de subida, que é 290 nós. 290 nós. Agora nós precisamos da VA. A VA é calculada aqui nessa janela da direita aqui, tá? Coloca a temperatura na escala de cima e coloca a altitude na escala interna aqui de baixo, tá? Aqui tem que tomar cuidado na hora de alinhar, que tem o lado positivo, que é para cá, e o lado negativo para cá das temperaturas. Alinha no menos 9 com 14,5, você vai ler na escala da interna, você vai ler a VI, que é de 290, e a VA vai estar na escala externa aqui, nessa preta, né? 365. VA é igual a 365 nós. Agora o que temos que fazer? A gente tem que achar todos esses, né, itens aqui que estão faltando. Vamos ver o que a gente tem aqui, o trecho. Qual que é o primeiro trecho, né? O primeiro trecho vai estar aqui na carta, né? A gente vai decolar, né, e vai até Guaíba, né? Guaíba, o prefixo de Guaíba aqui é IP. Se vocês olharem no quadradinho aqui, né, talvez não esteja dando para ver aí, mas na sua carta aí vai dar para ver, IP, prefixo de Guaíba. Então o primeiro trecho é decolagem até IP. Então a gente vai vir aqui, ó, agora, né, trecho. Né? Trecho a gente vai ter decolagem até IP. Né? Qual que é a distância, né? A distância está aqui na carta também, tá? Bem debaixo do trecho aqui, ó, tá escrito 5. Né? Isso aí é a distância que a gente tem da decolagem até IP. Então a gente vai vir e colocar aqui, ó, distância 5. Né? O vento, né? O vento é dado na carta. Você vai achar o vento aqui na carta aqui, né? Qual que é o vento médio na subida? Né? Vento médio na subida, 350 com 20 na carta, tá aqui, tá? 350 com 20. O rumo verdadeiro, né? Então a gente vai lá na carta. Na carta, o rumo daqui que a gente tem aqui, esse curso aqui, esse rumo, ele não é verdadeiro, ele é magnético, tá? Então a gente tem um rumo magnético que é o 285. Vamos pular aqui o rumo verdadeiro, tá? E vamos colocar 285 no magnético. 285. Que depois a gente descobre o rumo verdadeiro com a nossa declinação, tá? Declinação magnética. Onde a gente vê isso? A gente vê na Root Chart aqui, né? Deixa eu pegar aqui a Root. Tá aqui. Você vai ver qual que é a isogônica, né? A isogônica tá aqui, ó, 14 graus whisky, né? Essa linha pontilhada aqui, essa tracejada, né? É a mais próxima que a gente tem da onde a gente tá aqui, da onde a gente saiu, tá? A 14 graus whisky. A gente coloca 14 graus. Bom, agora para continuarmos com o preenchimento da tabela, devemos encontrar o ângulo de correção de deriva e a proa verdadeira. Neste caso, teremos que calcular no computador de voo a correção do vento, o famoso RUPO duplo. Usando a face B, com os dados que obtemos, aqui eu estou usando o Grummet como o marco 0, o 300. Então, neste caso, temos ali a direção do vento 350, sendo a intensidade 20 nós. Marcamos um ponto para nos situarmos até encontrarmos a correção de deriva. A próxima informação é ver o rumo verdadeiro, que no caso ali é 271.
colocamos o rumo verdadeiro. Agora teremos que levar o ponto que marcamos a intensidade do vento até a VA, que é 365. Vai dar mais ou menos aqui. A escala é de 1 a 1. Como está para a direita, o ângulo de correção de deriva é 3 positivo. Então, neste caso, mais 3, mais 3. Com essa informação, conseguimos encontrar a proa verdadeira. Então, olhando a tabela, calculando o sentido anti-horário, temos 271, que é o rumo verdadeiro, mais o ângulo de correção de deriva, que é 3 positivo, teremos a proa verdadeira de 274. Preencheremos aqui a tabela também com 274. Declinação magnética, repete, que é 14 whisky. Neste caso, dando continuidade na tabela e no preenchimento, da esquerda para a direita, para achar a proa magnética, faremos o seguinte cálculo: proa verdadeira com a declinação magnética. O whisky está na parte de baixo, neste caso, soma. Então, 274 mais 14, teremos 288 de proa magnética. Desvio bússola, também temos essa informação dada, que neste caso é 2 whisky. O whisky embaixo soma. Então, proa magnética é 288 mais 2 whisky, a proa bússola é 290. Em cima, repete, 2 whisky. Aqui, podemos utilizar a seguinte artimanha. Você pode fazer o cálculo da esquerda para a direita. Só que neste caso, pelo fato de estar em cima, e você está calculando da esquerda para a direita, a seta aqui mostra como que você vai ter que usar o whisky. Então, nesse caso, positivo. 285 mais 2 whisky. O rumo magnético, o rumo bússola é 287. Eu vou cortar isso aqui, não existe. Beleza. Se a deriva é 3 positivo, para cá 3 negativo. Com isso temos a nossa tabela preenchida. Agora é só complementar as informações na nossa navegação. Então, proa magnética achamos 288. Desvio bússola, que é 2 whisky. Proa bússola, que é 290. AVA 365. AVS, essa informação acredito que foi. Vai. AVS, lemos no Grumê. Lembra que utilizamos o ponto com a intensidade do vento para encontrar o ângulo de correção de deriva. Então, AVS aqui nesse caso será de 360.